Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este episódio do podcast. Esse episódio, de certa forma, é uma continuação do episódio anterior, que a gente falou sobre narcisismo e empatia. E hoje a gente vai falar sobre uma outra pergunta. Então são 2 episódios, cada um sobre uma pergunta que a gente ouve com frequência. Todo profissional de saúde já ouviu essa pergunta, que é: e aí, os narcisistas mudam? As pessoas são capazes de mudar? A pergunta geral é: a pessoa muda? Aquela pessoa que tem um jeito muito específico, muito recorrente, muito estável, muito inflexível, ela muda? E especificamente sobre um tipo de, digamos, inflexibilidade, estabilidade, de padrão mal adaptativo, que é o narcisismo. Será que muda? Será que essas pessoas mudam? E, claro, estou aqui hoje com o Marcos e com o Marcelo para conversarmos sobre este importante tópico. Oi, pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui para falar sobre narcisismo com vocês. Infelizmente, a gente, quando a gente está falando de narcisismo, né, se a gente vai pegar estudos longitudinais de como que esses indivíduos evoluem ao longo do tempo, né, os sintomas diminuem ou não, quer dizer, quando a gente compara essa base de dados, né, de transtorno narcisista, infelizmente ela é muito pequena, né, diferente, por exemplo, quando a gente está vendo o transtorno borderline, que existem vários estudos muito bem feitos do ponto de vista metodológico, né, que mostra como esses indivíduos mudam ao longo do tempo. Para os indivíduos narcisistas, a gente tem menos dados, mas a gente observa, né, pela nossa prática clínica e também por outros relatos, que esses indivíduos, sim, eles podem mudar. E é claro que isso vai depender da gravidade, né, da seriedade da patologia narcisista. Eles mudam de certa forma. Eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho aí com vocês sobre esse processo de mudança da pessoa que tem um narcisismo patológico. Pois é, pessoal. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que uma das principais coisas que a gente pode pontuar que em muitos transtornos mentais é muito importante primeiro você adquirir um insight, uma crítica sobre o problema. Acho que esse é um ponto fundamental. Por exemplo, muitas vezes chegam pacientes para a gente com diversas patologias, mas, levado pela família. Aí a gente às vezes percebe que na primeira consulta o paciente não estava super motivado para estar lá de forma mais genuína. Não só no transtorno narcisista, outros problemas também. Ou às vezes o paciente está recebendo tratamento por motivos legais até, quer dizer, um tratamento compulsório. Enfim, tem várias formas de você iniciar o seu tratamento. Muitas dessas vezes que você inicia o tratamento dessa forma, não tão ideal, mesmo assim, nessas situações é possível sim que o paciente entenda seu problema e tenha uma motivação mais autêntica, genuína para continuar seu tratamento. Mas enfim, tudo isso conversa com a crítica, né? Você ter uma crítica, um entendimento do seu problema e uma motivação para mudar. No caso do narcisismo patológico, um dos principais pontos é você começar a perceber, inclusive com a ajuda dos profissionais com a psicoeducação, lembrando que tem episódio sobre isso, você perceber, o que acontece, né? Você perceber que em várias relações que você tem, você ser muito autocentrado, o tempo todo querendo regular a sua autoestima, seja se sentindo melhor que os outros, seja se sentindo, de certa forma, por cima, seja se sentindo o máximo, o tempo todo você está preocupado em termos de valores das pessoas, né? Quem são os winners e os losers, né? De cada situação. Que isso está destruindo os seus relacionamentos. Você ter dificuldade de se relacionar de outras formas está destruindo seus relacionamentos. Outras vezes também o paciente começa a se motivar com o tratamento quando realmente as coisas começam a dar errado de maneira mais contundente, né? O paciente está num relacionamento que ele passou a valorizar, uma relação íntima, e a relação está indo por água abaixo, o casamento, ou qualquer coisa que seja, por causa de um comportamento que o parceiro ou a parceira começa a se queixar, né? Você só pensa em você não consegue me ouvir, eu me sinto não ouvida, né? Nas conversas, eu sinto que eu tô sozinha, mesmo estando acompanhada, né?
caso com o parceiro com narcisismo patológico. Então, muitas dessas vezes, às vezes tem essas motivações externas também para mudar, que tudo bem, pode ser um pontapé inicial. Então, eu acho que o primeiro ponto é o indivíduo começar a perceber de fato que o comportamento dele está problemático e ter uma mínima motivação para mudar, né? Porque sem isso, bom, aí é muito difícil mudar em termos de tratamento, né? Eu acho que no fundo a primeira questão é quanto que o indivíduo entende que ele tem que ser em algum grau maleável em relação ao mundo, ou se a alternativa é que o mundo tem que ser absolutamente maleável em relação ao indivíduo. Então, qual é a expectativa que o indivíduo tem, né? Então, é naturalmente que, por definição, as pessoas com transtorno de personalidade vão ter uma apresentação mais inflexível de personalidade, por definição, né? Então, isso faz parte de uma das facetas da definição de transtorno de personalidade. Mas, em dado momento, existem janelas de oportunidade para mudança. Uma delas, quando o Marcelo falou, é em momentos críticos de relacionamento. Em outras oportunidades, são quando o indivíduo assume papéis normativos. Então, muitas vezes o indivíduo, e a gente vê isso com quedas médias de nível de narcisismo da população, na medida que o indivíduo assume um papel acadêmico profissional rigorosamente, quer dizer, naquela transição do fim da adolescência para a vida adulta, existe uma queda na média do narcisismo das pessoas, e muitos pacientes, e aí a gente está falando de população, mas a gente também observa isso individualmente, porque muitas pessoas começam a perceber que elas vão precisar ser mais flexíveis para poder atingir os seus próprios objetivos. E vão, inclusive, ver outros objetivos. Como o Marcelo falou, vão ter objetivos de menor rivalidade, de maior colaboração, de mais comunhão com as pessoas e menos agência no sentido de, como é que eu posso dizer, competição com os outros, de querer estar na frente, de querer ser sempre o indivíduo que está em primeiro lugar, para um senso maior de comunidade. Também nessas épocas da vida, as pessoas, o que a gente espera é que elas adquiram mais conscienciosidade. E aí uma outra questão que vale a pena ouvir o episódio sobre conscienciosidade que a gente falou. E é curioso, porque muitos pacientes melhoram o narcisismo quando eles ficam mais conscienciosos, porque conscienciosidade tem a ver com fazer as coisas, se responsabilizar pelas coisas. E muitas vezes é servir o outro, é fazer uma coisa para o outro. É entender que você vai ter que submeter a regras institucionais para você poder se formar, para você poder ser aceito no emprego, para você progredir nesse trabalho. Então, o indivíduo ele começa a ter que fazer coisas, né? Fazer esforço, né? Fazer um controle de executar esse esforço para fazer as coisas, e de certa forma isso envolve uma humildade, uma submissão ao outro, que é muito difícil para os pacientes narcisistas, justamente porque tem essa rivalidade reiterada, né? Essa tendência a rivalizar com as pessoas. Então, isso ali tende a se dissolver nessa ocasião. Para algumas pessoas mais cedo, que é, digamos assim, o esperado, ali no fim da adolescência para a fase adulta. Para outras pessoas, isso acontece tardiamente, né? Mas são ocasiões de mudança também, né? Então é como se fosse talvez até um processo, né, de amadurecimento, né, de desenvolvimento de conscienciosidade que talvez, enfim, por uma maturação natural da personalidade, dos traços de personalidade, aliado a esses processos de vida, né, de maior responsabilidade, fazem com que talvez esses indivíduos mais autocentrados, com dificuldade empática, desenvolvam aí certas habilidades que, vamos dizer, permitem com que eles saiam desse narcisismo patológico, né? Tem um ponto nesse processo que é como se fosse um aprendizado comportamental e cognitivo mesmo. Muitas vezes em terapia pode ser uma saída. Eu acho para esses pacientes que quando eles percebem o que eles estão fazendo, as consequências daqueles comportamentos interpessoais aversivos, né, de arrogância, de grandiosidade, que aliás são muito aversivos do ponto de vista interpessoal. Quando você escuta um narcisista se gabando, por exemplo, geralmente as pessoas não vão gostar dele, né? Então, quer dizer, os comportamentos narcisistas, eles são aversivos. E isso faz com que, claro, eles sejam criticados, abandonados muitas vezes,
E as consequências disso são ruins tanto no ponto, vamos dizer, no âmbito mais interpessoal quanto no trabalho. E quando cognitivamente eles aprendem, olha, o que você faz causa isso, né? Uma coisa bem, quase cognitivo-comportamental mesmo, pode construir uma motivação para mudar. E a partir dessa mudança comportamental, é interessante que parece que depois vem uma mudança mais interna, né? De que eles começam a desenvolver um interesse maior pelos outros, porque as relações começam a ficar mais calorosas, né? Começam a ficar mais recompensadoras e daí, de alguma forma, eles podem começar a mudar, né? Vamos dizer, de fora para dentro. Então, muitos narcisistas podem mudar dessa forma. Agora, tem uma visão de narcisismo, né? Quer dizer, o narcisismo ele foi muito teorizado pelas terapias psicodinâmicas e existia duas visões assim bem importantes. Uma era de a terapeuta chamado Heinz Kohut, e que teorizava que muitos desses pacientes eles tinham uma história de parentagem, de experiência na infância, assim, de realmente ter, vamos dizer, pouca empatia, assim. Talvez eles foram pouco compreendidos por características deles, ou realmente eles não tiveram essa experiência de alguém se importar do ponto de vista empático, né? E para ele, meio que o tratamento era realmente um pouco uma espécie de uma experiência que o terapeuta tinha que ser realmente, tinha que empatizar com algum aspecto do narcisista. Pode ser algum aspecto que ele admirava. Então, de alguma forma, talvez um processo de mudança seja uma experiência interpessoal que eventualmente esses indivíduos possam ter ao longo da vida de alguém empatizando de uma forma muito devagar, muito sensível, porque uma das coisas que impede com que esses pacientes mudem é porque eles são muito sensíveis. Então, toda vez que eles forem confrontados com problemas relacionados à autoestima, eles se fecham, eles vão embora. Então, na terapia, você está na terapia com um narcisista, se você errou uma palavra, acabou, eles vão embora, nunca mais voltam. Então, assim, é um erro só. E isso vai se repetindo na vida pessoal. Então, por isso que eles não aprendem, por isso que eles são flexíveis, porque eles fogem de situações, né? Então, às vezes, relações mais tranquilas, relações menos confrontativas e que eventualmente possibilitem, não só necessariamente terapia, mas também na vida pessoal, que possibilitem algo mais na linha empática, pode ser talvez um processo de mudança também, né? É que talvez o problema disso é que realmente quando a gente está falando de narcisismo patológico grave, que daí realmente acho que as coisas ficam talvez um pouco mais complicadas, daí eu acho que a empatia em si mesmo parece não ajudar 100%, vamos dizer assim. É claro que a gente precisa empatizar, mas não parece ser um processo de mudança fundamental quando você pega esses narcisistas assim muito grandiosos, que exploram, que tem um déficit de empatia muito grande, com muita irritabilidade, raiva, muita desvalorização do outro, né? Quer dizer, uma patologia narcísica mais grave. Eu acredito que a mudança acaba sendo mais difícil, inclusive para psicoterapia. As pessoas vão achar que talvez só uma psicoterapia de suporte nesses momentos de perda pode ajudar, ou eventualmente terapias mais ambiciosas, talvez mais hoje que se fala no campo, talvez seja uma psicoterapia focada na transferência, né? Eu acho que um ponto, né, que você falou, né, Marcos, que é fundamental essas experiências corretivas, né, também, né, quer dizer, enfim, além do tratamento, coisas que podem acontecer, mudanças de vida, de circunstâncias de vida no indivíduo, que podem fazer com que as coisas melhore o prognóstico, né? O indivíduo mude, que é isso que a gente está falando nesse episódio. Por exemplo, o indivíduo que às vezes tem um histórico, por exemplo, de não ter sido ter uma vivência. Quando a gente fala em vivência, a gente não está falando necessariamente de fatos concretos, objetivos, né? Mas é uma vivência de não ter sido o suficiente amado, o suficientemente bem quisto por quem ele é. Às vezes o indivíduo fica tentando, de certa forma, colocar adereços, né? E esses adereços são medalhas, troféus, coisas que, de certa forma, ele vai carregando para ele ser possível que ele seja digno de amor, né? Muitas vezes, claro que é uma interpretação, é uma teoria, né? Mas de um indivíduo ele não conseguir realmente sentir o prazer pelas coisas, apenas o prazer pelo status das coisas.
ou pelas conquistas. Falando em terapia focada na transferência, né, tem um terapeuta americano que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Barry Stern, e ele, uma coisa que ele fala, que ele gosta de falar com os pacientes, é que nas duas espirais, né, que a gente pode imaginar só a efeito de analogia, que nem as espirais do DNA, né, duas espirais. Uma é a espiral do prazer de fato que você tem nas coisas. Por exemplo, você vai num restaurante bacana com os seus amigos, aí você reencontra quem você não falava um tempão, tem uma conversa boa, come, a comida é gostosa, tira foto, tem toda uma coisa bacana do evento em si. Agora, e tem uma outra espiral, que é a espiral mais da medalha, da conquista, né, do status que é aquilo. Ah, bom, o restaurante era 3 estrelas Michelin. Aí você sentiu o cara porque você conseguiu ir num restaurante fantástico. Agora, o que acontece é que no indivíduo narcisista, acontece de que não tem muito a primeira espiral. Então, se na semana seguinte o restaurante perde as suas 3 estrelas Michelin porque acharam, sei lá, um inseto na cozinha, uma coisa do tipo, invalidou a experiência que o indivíduo teve, né? Porque não tem essa primeira espiral da coisa mais genuína que aconteceu. Tudo bem, pode ter a segunda também, todo mundo gosta de uma coisa chique ou uma coisa desse tipo. Não tem problema em si isso, mas não ter a primeira espiral que dá essa sustentação de genuinidade acaba comprometendo esses indivíduos, e eles acabam caindo em fantasias de grandiosidade, sempre uma fantasia atrás da outra fantasia. Daí às vezes a gente vê aqueles indivíduos mesmo, que poxa, ganhou 1 milhão de reais, não tá feliz, 10 milhões não tá feliz, 100 milhões, 1 bilhão não tá feliz, tem sucesso científico, mas não ganhou Nobel, tem sempre alguém que ganhou o Nobel aí. Então assim, a pessoa nunca sente que tá o suficiente, né? Na verdade, aquela primeira espiral de realmente ter um prazer nas coisas, pelas coisas, né? Isso nunca é conseguido, né? Isso acaba tornando tudo meio insípido, né? Então, o indivíduo que tá buscando um prazer na vida que vai ser sempre fugaz, vai ser sempre mediado por um status, vai ser sempre mediado por uma posição em relação ao outro, e isso vai produzir algumas pessoas que ao longo do tempo vão descrever cada vez uma vida com menos prazer, uma vida cada vez mais vazia, uma vida em que a afetividade positiva é muito danificada, uma vida que não tem muito entusiasmo, né? Então, é interessante, Marcelo, usar a expressão medalhão. Tem um conto do Machado de Assis que é muito interessante, que chama A Teoria do Medalhão, que é um conto que descreve isso, né? É um conto bastante curto, uma narrativa de 2 pessoas que falam sobre essa ideia, né, do que é algo que tem de fato uma profundidade e conteúdo versus uma situação que é puro status, no sentido de o indivíduo ter uma proeminência em relação ao outro. Então a medida o quão melhor ele é que uma outra pessoa, ou, no caso, eventualmente também, o pertencimento a um grupo especial, né? Digamos assim, uma sociedade ali de admiração mútua, e que aquilo é o válido e não a experiência entre as pessoas. E não gostar do outro, validar o outro. Isso não é uma amizade de fato. E aí, da mesma maneira como o restaurante vai perdendo a graça, as relações vão perdendo a graça, porque não existe efetivo apego entre as pessoas. Então, vale a pena reouvir os episódios de apego. E apego é algo absolutamente fundamental para a saúde mental do ser humano. Então, o indivíduo ele perdeu nesse contexto emoções positivas, entusiasmo, prazer, e perdeu o apego. A vida vai valer menos a pena. Ainda que ele tenha sucesso objetivo. Ganhou milhões. Sucesso em sua profissão. Objetivamente é um indivíduo bem sucedido, mas que, em algumas circunstâncias, ao longo da vida, foi perdendo aquilo tudo que efetivamente dá valor à vida. E aí é aquilo que a gente sempre fala, o indivíduo narcisista, ele sim sofre. Muitas vezes a gente tem essa conversa com os pacientes, o indivíduo muitas vezes está aberto a ouvir isso, e ele percebe, e às vezes caiu uma ficha, e isso é uma oportunidade monumental para mudança e melhora, e muitas pessoas entram por esse caminho e melhoram, são mais felizes, e fazem as pessoas à sua volta
também mais felizes. O funcionamento narcisista, né? Essa estrutura narcisista tá fadado, né? A pessoa que tem essa estrutura de forma predominante está fadado realmente a uma infelicidade, né? Por isso que é comum a gente ver indivíduos com esse problema deprimidos, né? Realmente miseráveis e muitas vezes entrando por substância, porque tem essa questão dos valores, né? Essa questão do medalhão, quando você lê, né, os escritos do Otto Kemper, que é esse outro teórico, vamos dizer assim, do narcisismo, que escreveu muito sobre narcisismo. Aliás, a literatura de narcisismo é bastante psicanalítica, né? Muito foi escrito sobre isso na literatura psicanalítica. O Otto Kemper fala que esses indivíduos eles têm esses valores predominantes assim de poder, fama, dinheiro, posses, né, assim, é muito interessante e que hoje por estudos longitudinais de felicidade, eu sei que felicidade é um conceito complicadíssimo, mas é como o Pedro falou, depende de apego naquele estudo que hoje é coordenado, aquele estudo longitudinal de Harvard, que acompanha, vamos dizer, pessoas há mais de 80 anos, né, que hoje tem aquele livro Uma Boa Vida, que é do Robert Waldinger, né, e mostrou que realmente parece que a felicidade está bastante relacionada à qualidade das suas relações interpessoais, né? Então, por mais que o narcisista ele consiga eventualmente adquirir um estrondoso sucesso na vida profissional, né, o vazio que isso causa, né, no sentido no campo interpessoal, afetivo, muitas vezes coloca eles nessa posição, né, de tristeza, enfim. Mas eu concordo com o Pedro, eu acho que isso tem mudança, eu acredito que com certa sensibilidade, certa técnica, explicando, acho que psicoeducação acaba sendo muito importante no tratamento, ou até experiências corretivas, né, como o Marcelo comentou, eu acho que certamente colocam esses pacientes para uma mudança mais saudável, assim, do nível de personalidade. Pessoal, esse foi o nosso episódio sobre mudança e narcisismo. Nós somos otimistas, nós achamos que os narcisistas podem viver melhor, que eles sofrem, eles podem sofrer menos, eles podem ter uma vida mais valiosa, e também seus familiares, e é por isso que a gente resolveu gravar esse episódio. Obrigado pela atenção, deixe sua dúvida, crítica, sugestão, nós lemos tudo, consideramos tudo, tem dicas de temas, a gente também quer ouvir vocês. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal, até a próxima. Obrigado pela audiência, pessoal. Um abraço.